Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos na semana do Natal. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Uma semana tão especial, né, que é o nascimento de Jesus. Por isso estou de branco, estou hoje de branco. Semana que vem, que é a semana do Ano Novo, também estarei de branco aqui, fazendo esse programa especial de Natal. E hoje nós estamos iniciando um novo capítulo do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora, um livro que a gente adotou aí nessa segunda etapa, né, do nosso programa Estudando Marcel Benedetti. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 do livro do Marcel Benedetti, Os Animais Conforme o Espiritismo, e é o capítulo chamado A Alma Animal, questões 35 a 66, ou seja, tem muitas perguntas aí, tem muito conteúdo para a gente estudar nesse finalzinho de 2025, para quem está nos acompanhando agora no momento em que o programa está indo ao ar, e durante aí pelo menos uns 2 ou 3 meses, né, de 2026, já iniciando, né, o novo ano. Então a gente vai iniciar esse novo capítulo a partir de hoje aqui no nosso programa, nesse programa especial de Natal, o programa Estudando Marcel Benedetti. Então vamos lá, vamos à questão número 35 do livro do Marcel Benedetti. O livro que ele propôs aí, a questão que ele propôs aí pra gente é a seguinte, ó. O espírito é sinônimo de inteligência? Essa é uma questão do Livro dos Espíritos. Olha só que pergunta interessante e que resposta mais interessante ainda que Kardec nos deixou. A resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Kardec está respondendo isso, tá? Não sou eu que estou dizendo, nem o Marcel Benedetti. Então, Kardec nos diz que a inteligência é um atributo do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Está lá no primeiro capítulo, no capítulo 2, da primeira parte do Livro dos Espíritos, é a questão número 24. Então, só para aqueles coleguinhas, né, que ainda insistem em dizer que não tem nada nas obras básicas, que Kardec nunca falou sobre inteligência dos animais, está aí, na questão número 24, da primeira obra básica do Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos. Kardec já nos fala a respeito disso. E aí vamos ver o que o Marcel comentou a respeito dessa questão. Não duvidamos que os animais sejam espíritos encarnados em corpos físicos. Sendo assim, isto é, sendo espíritos e sendo encarnados, são também inteligentes. Isso confirma o que a ciência vem divulgando sobre a inteligência entre os animais. Dizem que mesmo o mais elementar representante animal possui inteligência. E aí cabe aqui, lógico, um comentário, né? Parece óbvio, né? Mas só para deixar claro, né, para aqueles que ainda insistem, né, em serem detratores aí dessas questões do Livro dos Espíritos, né? É claro que o animal não tem a mesma inteligência que nós humanos, é claro que o animal ainda está numa fase inferior à nossa, mas isso não significa que eles não são inteligentes, porque a própria ciência já vem confirmar isso. A ciência vem nos mostrar que os animais são seres inteligentes, que os animais estão aqui evoluindo junto com a gente, que eles estão crescendo espiritualmente com a gente, que é nosso dever enquanto tutor, enquanto seres mais evoluídos, né, ou pelo menos ditos mais evoluídos que nós humanos somos, nos dizemos mais evoluídos, é nosso dever auxiliá-los nessa jornada. E principalmente agora, nessa época de Natal, nessa época de final de ano, em que a gente sabe que a comilança, ela muitas vezes está acima da celebração do Natal. As pessoas se lembram muito mais dessas questões materiais do que o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Será que não é um momento para a gente parar e refletir um pouquinho a respeito? Será que a gente precisa realmente de toda essa comilança? E eu vou além. Se nós estamos, né, nesse consumismo desenfreado, será que nós não precisamos parar um pouquinho, analisar, opa, peraí, por que eu estou fazendo isso? Só porque é tradição da família, porque todo mundo faz? Eu fiz uma palestra recentemente e vou fazer inclusive no Jefa Sorocaba, agora no dia 25 de dezembro, sobre essa questão do Natal o ano inteiro, de celebrarmos o Natal o ano inteiro. Eu até trouxe aqui um trechinho, né? Eu até vou dar um spoiler da palestra,
que eu fiz em outras casas espíritas e vou fazer no Jefa Sorocaba no dia 25 de dezembro, e depois também estará disponível no nosso canal no YouTube, a respeito da reflexão sobre a vinda de Jesus e dos seres que estavam ao redor de Jesus. Afinal de contas, Jesus não veio rodeado dos doutores da lei, dos seres mais evoluídos da sua época. Então, ele veio junto dos seres mais inocentes da criação. Inocentes no sentido de evolutivamente falando, porque os animais, como a gente viu aí, e o próprio livro dos Espíritos nos diz, que eles são inteligentes. Aí o Marcel, enquanto veterinário, enquanto espírita, também nos coloca aqui que desde o mais elementar representante animal já possui uma inteligência. Claro que uma inteligência proporcional à sua evolução, ao seu nível evolutivo. A gente não pode querer comparar um animal, digamos, mais inferior com o ser humano, mas nem por isso ele deixa de ser inteligente. Então é para a gente refletir, principalmente nós espíritas, nós que dizemos que temos aí o conhecimento à nossa disposição, nós precisamos, né, parar e refletir sobre isso, e principalmente agora, nessa época do Natal. Deixo o convite aqui a todos para refletirem, né? E pessoal que está aí de folga, né, nesses dias de Natal, estão aí descansando, né? Aproveita para pegar os nossos programas anteriores. Hoje é o nosso programa número 78, ou seja, já tivemos 77 programas anteriores estudando essas questões da espiritualidade dos animais, né? Só aqui no programa estudando Marcel Benedetti, fora as palestras que nós já fizemos, né? Outras situações que o nosso centro espírita proporcionou. Vou deixar uma dica aqui, para o pessoal que tem nos acompanhado. Do programa 1 até o programa 5, até o programa 60, foram programas relacionados ao primeiro livro que nós estudamos aqui, do Marcel Benedetti, o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, aquele livrinho curtinho, né, aquele livrinho pequenininho. E depois, a partir do programa 61, em agosto deste ano de 2025, nós começamos a estudar o livro Os Animais Conforme o Espiritismo. Então, do programa 1 até o programa 60 é um livro. Foram 58 questões que nós abordamos, né, desse livro. Cada dia era uma questão. E desde o programa 61 até este aqui agora, né, programa 78, nós estamos estudando o livro Os Animais Conforme o Espiritismo e já estamos iniciando agora o terceiro capítulo desse livro. Tá? Um livro muito interessante, que o Marcel nos deixou aí um legado, né, um tratado, né, de informações, e eu sou suspeito para falar, né? Marcel Benedetti acho que foi um grande pioneiro, né, nessa questão da espiritualidade dos animais. E esse livro, né, para quem tem o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, são 24 capítulos, sendo que os 3 últimos são historinhas, né? Não são necessariamente questões relacionadas às obras básicas, né? Mas são 21 capítulos só estudando essa questão dos animais à luz da doutrina espírita. Então é isso que a gente está se propondo a fazer aqui. Estamos no capítulo 3, né? A gente vai aí, acho que até o final de 2026, né? Me arrisco a dizer que até 2027 aí fazendo esse estudo do Marcel Benedetti só desse livro, né? E aí depois continuaremos estudando, né? Não vamos parar os nossos estudos aqui, se Deus quiser. Bom, vamos à questão número 36, né? A gente está se propondo a sempre fazer 2 questões por programa. Então a questão número 36 do livro do Marcel Benedetti. É uma questão também do Livro dos Espíritos. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Aí vem a resposta do Kardec sobre essa questão. A resposta dos espíritos a Kardec sobre essa questão. São distintos uma da outra, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então é necessário ter um espírito para que a matéria possa agir. Está lá no Livro dos Espíritos, questão número 25. E aí tem os comentários do Marcel sobre essa questão. Quando olhamos para um animal, estamos vendo apenas o corpo que foi intelectualizado pelo espírito, e não o próprio espírito. Por isso dissemos no início que, ao nos referirmos a animais, estamos falando do espírito, da alma animal e não do corpo. Houve uma pessoa que nos disse que o que se refere a espírito neste capítulo diz respeito apenas ao espírito humano. No entanto, não há nenhuma distinção nas explicações quanto a ser algo restrito ao ser humano.
principalmente porque os animais também são espíritos encarnados ou almas. Portanto, o que vale para humanos vale também para animais. Sempre bom lembrar, né, sempre bom destacar aqui, que o Kardec ele escreveu os livros da codificação no século XIX. E o Kardec não tinha, naquela ocasião, a pretensão, não era o propósito dele, falar sobre os animais. Ele tinha outras incumbências ali, né? Então, sendo assim, o Kardec deixou algumas coisas, não no ar, mas algumas coisas subentendidas, né? Acho que a gente tem que ter o bom senso no sentido de perceber aquilo que o Kardec estava querendo nos dizer, o Kardec, né, e os espíritos, né, em determinadas questões. Então, como o Marcel bem colocou aqui, o que vale para os animais, o que vale para os humanos, vale também para os animais em muitos aspectos aqui. Ah, mas não está falando ali, não está explícito ali na questão que o Kardec está falando de animais, mas fica subentendido. Acho que algumas coisas a gente tem que utilizar do bom senso e perceber que o que vale para um também vale para o outro. Afinal de contas, nós somos espíritos encarnados, nós humanos e os animais também. Então é meio que lógico, quando ele fala de uma situação, ele já está abordando a outra também, por tabela. Né? Então é isso que o Marcel tenta nos mostrar aqui, né? Tenta nos trazer aqui essa luz do esclarecimento nesse livro, né? Os Animais conforme o Espiritismo, desvendando esse véu, né? Tirando esse véu que muitas vezes encobre, né, a visão de alguns companheiros espíritas, né, em relação aos animais, porque o Kardec ele tinha um propósito que era trazer informações para nós a respeito da imortalidade da alma, estudar essas questões. O Espiritismo não inventou essas questões da imortalidade da alma, veio apenas nos explicar. Explicar a reencarnação, por exemplo, né, que também não é uma invenção espírita, e nos trazer informações sim dos animais, mas é claro, né, não foi tão explícito, principalmente nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos. No capítulo Os Três Reinos, inclusive tem uma questão que a gente vai ver aqui no programa seguinte, que aí já é específico. Né? As questões do capítulo Os Três Reinos são específicas em relação aos animais. Né? Mas em outros capítulos da codificação, em outras partes da codificação, a gente pode sim fazer essa associação daquilo que se está falando dos animais, dos seres humanos, para os animais também. Bom, essas eram as explicações, né? Esse foi o conteúdo em relação ao programa de hoje. E hoje, como é o dia 23 de dezembro, né? Estamos aí na semana do Natal, amanhã inclusive programa especial de Natal do Evangelho no Jeff. Eu queria só trazer aqui uma reflexão, que eu, como eu falei, né, até um spoiler, né, da palestra que eu fiz aí em algumas casas espíritas e que vou fazer no Jeff Sorocaba agora no dia 25 de dezembro a respeito do Natal, sobre pensarmos no espírito do Natal o ano inteiro. Eu trouxe aqui um trecho do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, né, ou Irmão X. No caso, essa mensagem é do Irmão X, né, do Humberto de Campos, e traz várias reflexões aqui a respeito do Natal. E acho que tem uma delas aqui tem tudo a ver com aquilo que a gente vem estudando, com aquilo que a gente se propõe a falar no Jeff Sorocaba, e deixo aqui essa reflexão para todos. Né? Ainda estamos no dia 23 de dezembro, ainda dá tempo de repensar na ceia de Natal, né? Desde que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então está lá no capítulo 50 desse livro, Antologia Mediúnica do Natal. José e Maria, acompanhados por benemérita legião de espíritos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, o anjo Gabriel, né, que recorreu à prece, rogando o amparo divino. Diversos emissários do céu se manifestaram, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, a casa rústica dos carneiros e dos bois. Não fossem os anfitriões da estrebaria, talvez a Boa Nova tivesse seu aparecimento retardado. Não será isso motivo para que os animais sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia de Natal? Pelo menos no Natal, não dá para a gente repensar a nossa comilança, não dá para a gente repensar a nossa mesa, porque Jesus veio rodeado dos seres inocentes da criação. E nas nossas mesas, ou na mesa de algumas pessoas, né, graças a Deus, há 13 anos isso não faz parte mais da minha mesa de Natal, da ceia de Natal da minha família, na mesa de muitas pessoas a gente também vê ali os animais presentes à mesa. Muitas vezes as pessoas colocam até
uma imagem de Jesus, né, para celebrar o Natal, para celebrar o seu nascimento, o que é ótimo, né? Mas colocando os animais ao redor de Jesus, mas numa situação completamente diferente da que veio Jesus no dia de Natal. Então, para a gente repensar nesse dia de Natal, para a gente repensar as nossas atitudes, para a gente repensar o verdadeiro significado do Natal. Será que a gente não pode fazer um Natal diferente? Será que a gente não pode repensar aí algumas atitudes? Será que a gente não pode repensar a maneira como a gente está celebrando o Natal? Afinal de contas, Jesus veio para nos ensinar o que é o amor, veio para nos ensinar uma série de coisas. Jesus veio para nos ensinar que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. O Papai Noel, a árvore de Natal, tudo isso faz parte, mas olha só que imagem singela. A imagem dos animais ali na estrebaria, recepcionando Jesus. O verdadeiro sentido do Natal, a verdadeira razão do Natal. Então é para a gente pensar, para a gente refletir, né, se for possível, nós repensarmos, né, a nossa maneira de celebrar o Natal. Se for possível a gente pensar que Jesus veio para nos ensinar o que é o amor, para nos ensinar uma série de coisas, para que a gente possa celebrar o Natal realmente com Jesus em nossos corações. Eu desejo a todos vocês, pessoal que nos acompanha principalmente aqui nas terças-feiras, um Feliz Natal, que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de todos vocês. Esses são os meus animaizinhos, o gatinho Miau Miau, ali o branquinho, no meio o Chorãozinho, né, o pretinho, que também às vezes já participou aqui dos nossos programas, e a branquinha ali, a Lilica. A inteligência artificial, ela ajuda a gente em alguns casos aí. Nesse caso, para unir, né, os nossos animaizinhos, né, que infelizmente ainda não convivem todos juntos, né? O Chorão principalmente, né, ainda não consegue conviver com o Miau Miau, né? Tá aqui latindo inclusive. Ainda não consegue, né, perceber que ele é seu irmãozinho. Mas eu desejo a todos vocês um excelente Natal e que Jesus esteja presente realmente nos lares e nos corações de cada um de vocês. Semana que vem, o último programa do ano, o último programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até semana que vem. Feliz Natal, pessoal!